som, 1, 2, 1, 2, som. 1, 2, 1, 2, som. Som. Me ouvindo aí? Dá para ouvir? Graça e paz, amém? Amém. Fico feliz quando eu tenho a oportunidade de estar falando da palavra do nosso Deus. Não me importo com quantidade de pessoas. Se tiver uma pessoa, para mim está ótimo. Estarei falando da mesma maneira que tivesse que falar com 30, 40, 50, não importa a quantidade. O Senhor Jesus, duas das suas maiores mensagens foi apenas para uma pessoa, o Nicodemos e a mulher samaritana. Foram mensagens maravilhosas em que ele pôde mostrar para ambos a respeito de quem ele era e a respeito da sua pessoa, sua maneira de ser, sua maneira de agir. E com certeza fez diferença grande. Amados, a nossa mensagem de hoje fala sobre decisão. O tema da mensagem é decisão inevitável. Eu queria pedir que alguém desligasse o ventilador para mim, por favor. Decisão inevitável. Eu estava vendo ontem uma reportagem de um grupo, se eu não me engano, do país Colômbia. Um grupo de pessoas mascaradas, com um pano na cara, não queriam mostrar o rosto, e ameaçando o nosso presidente. Não sei se você viu esse vídeo. Ameaçando o nosso presidente, dizendo que estão convocando todos os grupos revolucionários da América para poder estar lutando contra o nosso país. Olha só que terrível. Tomara que seja mentira, como muitas mentiras existem nas redes sociais. Mas para que haja uma guerra no mundo, não é preciso muita coisa. É preciso, às vezes, que... Obrigado, irmã. Uma simples pessoa toma uma decisão errada. Uma simples pessoa. Para que grande parte do mundo seja destruído, é preciso apenas que uma pessoa ou duas pessoas no mundo, chefe de nações poderosas, aperte um botão. Tome a decisão de apertar no botão. E a decisão é algo que nós convivemos com ela em nosso dia a dia, todos os dias, o tempo todo. Não tem como fazermos nada sem escolha, sem decisão. Por exemplo, um jovem, ele sonha vários anos em ir para a faculdade e de repente escolhe um curso a fazer. E quando ele inicia o seu curso, ele pensa assim: poxa, não é isso que eu queria. Não é esse curso que eu pensava em fazer. Esse curso não serve para mim. E ele para aquele curso e começa um outro curso. Ele tomou uma decisão que ele acha que é errada e depois toma uma outra decisão. E até no casamento, a pessoa namora, dois jovens namoram com o outro e decidem pelo casamento. E às vezes, faltando poucos dias para a cerimônia do casamento, as núpcias, às vezes acontece de eles tomarem decisão diferente daquilo que haviam tomado anteriormente. Aconteceu comigo uma certa vez, um jovem tinha decidido casar com uma jovem e poucos dias antes do casamento me procurou e disse: olha, eu não sei se eu vou casar. Eu estou me relacionando com uma outra pessoa. É complicado, né? É uma decisão que a pessoa tem que tomar. E se a pessoa tomar a decisão errada, depois ele vai pagar por aquela decisão. Às vezes paga caro o resto da sua vida. O outro exemplo é a respeito de uma pessoa já casada. Você vai permanecer no seu casamento. Casamento, não existe casamento perfeito. Eu estou casado há 28 anos,
com a Sidilene, e ela também casada comigo. Por incrível que pareça, casamos no mesmo dia que eu casei com ela, ela casou comigo, mesmo dia, mesma data. E alguns acham que não é a pessoa adequada e querem separar, querem divorciar. E é uma decisão que tem que ser tomada. Quando nós levantamos pela manhã, nós abrimos nossos olhos, levantamos, vamos para o banheiro, para lavar o rosto, escovar o dente, fazer nossa higiene pessoal. Temos que escolher a roupa que queremos usar para ir para o trabalho, ou para a escola, ou para a faculdade. E depois vamos decidir pelo café da manhã, se queremos comer um pão na chapa, né? Com pingado, ou simplesmente um cafezinho com pão, com mortadela. São decisões que tomamos em nossa vida diária. Mas existem decisões muito mais importantes. Às vezes é colocado diante de nós decisões a respeito da vida e da morte. E nós temos que escolher. E às vezes um simples sim de nossa boca, há uma grande revolução no mundo espiritual. E o não também. Tanto sim como não. É uma decisão que tomamos a respeito da vida ou da morte. E que há uma grande revolução no mundo espiritual. E que pode até haver uma grande festa no céu. Depende de cada um de nós. O personagem que queremos falar nesta noite é um personagem que foi colocado diante dele uma situação realmente que ele tinha que tomar uma decisão. Ele precisava tomar uma decisão. E ele ficou famoso na história, tanto na história secular como na história bíblica, a respeito da decisão que ele tomou. Eu falei sobre tomar a decisão de sim ou de não. Mas às vezes o simples fato de você não tomar a decisão, você está tomando uma decisão. Porque a coisa é que não existe um muro para você ficar no meio, ou você está de um lado, ou automaticamente você está do outro lado. Não tem como ficar no meio do muro, em cima do muro. Porque não existe um muro não existe. Convido os amados a abrirem suas Bíblias. Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, versículo 22. Convido os amados a se colocarem de pé, estarmos lendo a palavra de Deus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, versículo 22. Amém? Leamos. Disse-lhes Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Repetindo, disse-lhes Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Amado e querido Pai, mais uma vez falamos contigo, lhe pedimos a tua direção e a tua orientação pelo que iremos falar neste momento. Lhe pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar usando o teu servo segundo a tua vontade e segundo o teu querer. Que saia da minha boca apenas aquilo que o Senhor deseja que seus servos ouçam nesta noite. E que se houver entre nós algumas pessoas que ainda não creem em Ti como seu Senhor e Salvador, ou que até crê, mas ainda não confessou como seu Senhor e Salvador, que esta noite possa ser noite de salvação. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por poder sentar. O nosso personagem é Pilatos. Pilatos era uma pessoa inteligente, uma pessoa poderosa, um homem de confiança do rei de Roma, e que foi colocado em Israel para governar o país de Israel. O país de Israel naquela época era um país que eles eram escravos de Roma. Eles tinham que pagar tributo a Roma e tinham um homem de Roma dentro do seu país os governando. Existia ali o rei Herodes, que ele era
um governador, como se ele fosse governador de um estado dentro de um país. Ele tinha um poder, mas um poder limitado. Ele tinha o poder se Roma permitisse que ele usasse o poder. A palavra de Deus chama de vassalo. É um rei dominado por um outro rei, um rei vassalo. Na realidade, Roma, ela mandava e desmandava. Ela fazia o que ela queria dentro de Israel. Eles não tinham direito de escolha, não tinham poder de escolha. Não podiam votar para alguém estar os governando. Pilatos era o representante de Roma, as ordens eram dadas por ele e eles tinham que cumprir. Ele era a autoridade maior em Israel. Mas foi colocado diante dele uma situação em que, mesmo sendo um homem poderoso, um homem forte, um grande soldado, um grande guerreiro, um general de batalhas, um homem poderoso, podemos assim dizer, ele foi colocado diante de situação em que ele não sabia que decisão tomar. Jesus tinha sido preso, estava amarrado e foi colocado na frente de Pilatos. Pilatos, o convicto. Ele era convicto que era forte, ele era convicto que era poderoso, ele era convicto que o poder estava em suas mãos. Mas a sua convicção não se tornou em nada diante daquele homem. Um homem simples, calado, diante dele, amarrado, e ele não sabia que decisão tomar a respeito de Jesus. Mateus 27, versículo 11, diz o seguinte: E foi Jesus apresentado ao presidente, Pilatos, e o presidente o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. Jesus estava em pé diante dele, um homem simples, naquele momento sem poder nenhum. Sem poder nenhum. O poder estava nas decisões que Pilatos poderia tomar. E ele pergunta para ele: És tu o rei dos judeus? Por que esta pergunta? Pilatos não admitia que ninguém governasse Israel a não ser ele. Ele era o supremo, ele era o mais poderoso. E quando ele perguntou para Jesus: És tu o rei dos judeus? Ele esperou que Jesus respondesse para ele alguma coisa, mas Jesus simplesmente disse: Tu o dizes. E no versículo 37, João capítulo 18, versículo 37, diz o seguinte: Então lhe disse Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Quando Cristo fala a ele a respeito da verdade, Pilatos pergunta para Jesus: O que é a verdade? O que é a verdade? Pilatos era um romano convicto, uma pessoa criada em Roma, conhecia as leis de Roma. Ele foi ensinado desde a sua infância como se colocar diante de determinadas situações. E tanto Roma como a Grécia, eles não faziam reuniões, os seus homens poderosos, não faziam, seus políticos, não faziam reuniões em lugares fechados, como hoje existe Câmara dos Deputados, Senado, Assembleia Legislativa no Rio de Janeiro. Eles faziam as suas reuniões em praça pública, para discutir os assuntos da nação. Interessante que cada um deles apresentava a sua verdade. Se tivesse 10 pessoas, eram 10 verdades. Se tivesse 20, era 20 verdades. Eles discutiam entre eles, cada um com a sua verdade diferente daquilo que eles compreendiam, daquilo que eles entendiam. Tanto em Roma como em alguns outros países da época, eles costumavam pegar as crianças e levar para que elas aprendessem com os sábios da época. Os gregos principalmente faziam isso.
os grandes sábios gregos. E os pais, eles se sentiam orgulhosos quando aquele homem, aquele sábio, aceitava o seu filho para poder ensiná-lo. Era difícil, não era para qualquer um conseguir esse feito. Não havia faculdades. Então, quando eles conseguiam uma vaguinha para conseguir colocar o seu filho para aprender com um daqueles sábios, era a coisa mais maravilhosa que existia. Só que o que acontecia? Aqueles homens, aqueles sábios, chamados de sábios, eram todos eles pederastas, homossexuais. Eles tinham relações com aquelas crianças desde pequenas. O número de homens, envolvimento de homens com homens, tanto na Grécia como em Roma, era muito grande. Quem viu algum dos filmes aí sobre essa época, Alexandre o Grande principalmente, vocês veem, aquilo ali que está mostrando, está retratando realmente a realidade da época. Isso para eles era normal, a coisa mais normal do mundo. O próprio apóstolo Paulo, claro que com diferença, porque ele aprendeu com o judeu, é diferente, ele falou que esteve aprendendo aos pés de Gamaliel. Ou seja, era dessa maneira, não existia sala de aula. O professor se sentava em alguma coisa mais alta e os alunos ficavam sentados no chão em torno dele. Por isso Paulo falou, eu aprendi aos pés de Gamaliel. Assim era feito também em Roma e assim era feito também na Grécia Antiga. E quando eu estava na faculdade, na aula de sociologia, eu tive uma discussão séria com o professor. Porque eu entendia que a sabedoria era dada por Deus, mas o professor, filosofia. O professor, ele queria inculcar na nossa mente que aqueles homens eram sábios. E sempre depois das aulas eu parava para conversar com ele e explicava a respeito do que a palavra de Deus ensinava a respeito da sabedoria. Discutia com a educação, porque ele era meu professor, ele era superior a mim, eu tinha que respeitá-lo. Mas mostrar para ele o que a palavra de Deus ensina a respeito da sabedoria, que a sabedoria é dada por Deus. A sabedoria humana ela é carnal, é diabólica, diz a palavra de Deus. E ele insistia em dizer que aqueles homens eram sábios sim, mas segundo as suas próprias sabedorias, diz a palavra de Deus. E o que acontecia? O que aconteceu? Aquele homem, um homem inteligente, um homem sábio, um homem poderoso, diante de uma simples pessoa, calada, amarrada diante dele, e que fala para ele algo que ele não entendia o que significava. O que é a verdade? Ele perguntou para Jesus, o que é a verdade? O que é a verdade? Você sabe o que é a verdade? Você sabe o que é a verdade? Você conhece a verdade? Jesus, uma certa vez, falou o seguinte, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Cristo era a verdade. Cristo era a verdade. Cristo é a verdade. Mas Pilatos, ele não conhecia Jesus. Pilatos, o indeciso. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a Divina Comédia, em que, na peça Divina Comédia, de Dante, existe uma grande fila de pessoas que se dirigiam a Satanás. Depois, se vocês nunca ouviram falar, procurem pesquisa, é interessante saber a respeito disso. Havia uma grande fila indo em direção a Satanás. E a pessoa que dirigia essas pessoas até Satanás era Pilatos. Pilatos, o indeciso. Uma grande fila de pessoas indecisas, que nunca tomaram decisões. Não eram assassinos, não eram suicidas, não eram ladrões, eles eram simplesmente pessoas indecisas. Pessoas que nunca tomaram uma decisão ao lado do Senhor. E estavam indo numa grande fila em direção a Satanás, conduzida por quem? Por Pilatos, o nosso personagem. A decisão é inevitável. Eles, porém, clamavam, fora, fora, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos,
Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. João capítulo 19, versículo 12. A decisão é necessária. Não tem como nós não tomarmos a decisão. A decisão é necessária. Sim ou não? Qual seria a sua decisão? Muitas das vezes, nós queremos nos impedimos a nós mesmos, né? Nos impedimos de tomarmos a decisão. Nós não queremos tomar a decisão. E começamos a criar situações adversas para que a decisão não seja tomada. Não é assim que fazemos? Eu penso assim, eu tenho que tomar café, mas o que eu vou tomar de café? E eu não tenho certeza do que eu quero. E eu começo às vezes protelar, até que eu pense e realmente decida o que eu vou fazer. Assim estava acontecendo com Pilatos. Sim ou não? Que decisão tomar? O que fazer? A decisão, ela é insubstituível. É nossa decisão. Nós temos que tomar a decisão. Ela é insubstituível. Não tem como ninguém tomar a decisão por você. Você tem que tomá-la. Ele o chama de Cristo, o chama de Rei. Diz 3 vezes: eu não acho nele crime algum, mas ele simplesmente não se decide. E está diante dele um homem calado, amarrado, que não dizia nada, diante do homem poderoso. E que decisão ele teria que tomar, ou iria tomar? A decisão é inevitável. Não temos como evitar de tomar a decisão. Você pode protelar, você pode demorar, mas você terá que tomar a decisão. A decisão é sua. Você tem que tomá-la. A decisão, ela é inevitável. Há situações em que eu posso deixar de fazer e passar para outra pessoa, mas há situações que não tem como. Quer ver, vou citar um exemplo. Quando a noiva e o noivo estão diante do altar, diante do Senhor, e pergunta para ele e para ela: você aceita fulana e você aceita Bertano? Imagine se o noivo, nesse momento, ele olhar para o pai e para a mãe e dizer: o que eu faço? Que decisão eu vou tomar? Ele não pode fazer isso, a decisão é dele. Ele tem que tomar a decisão. Outra situação é, de repente, você está diante do tribunal e ele coloca a Bíblia diante de você e você tem que jurar dizer a verdade, nada mais que a verdade, sob pena de ser preso se você não falar a verdade. E você vai fazer o quê? Vai chamar mamãe? Vai chamar papai? Não, a decisão é sua. Você tem que dizer: sim, eu falarei a verdade. Então há situações que você não pode transferir a decisão. Ela é inevitável, ela é sua e você tem que decidir. Pilatos tentava esquivar-se da decisão. Ele enviou Jesus a Herodes. Pegaram Jesus, levaram até Herodes. Mas Herodes não podia tomar a decisão. Herodes estava fora de sua cidade, fora do seu território. Ele só tinha poder na cidade, digamos que no estado em que ele governava. Fora do seu estado, ele não tinha poder nenhum. O que Herodes fez? Ele mandou que Jesus voltasse para Pilatos. Ou seja, lá estava Jesus novamente, calado, amarrado, diante de um homem poderoso, que deveria tomar uma decisão sobre ele, e ele não sabia que decisão tomar. Pilatos, ele disse o seguinte: tomai-o vós e crucificai-o. Ele preferiu jogar a decisão, a sua responsabilidade para o povo, para que o povo decidisse o que seria feito dele. João capítulo 19, versículo 6, diz o seguinte: ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: tomai-o vós, outros, e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Se ele não achava nenhum crime em Jesus, se ele achava que não tinha culpa de nada, se ele achava que não deveria ser condenado, por que ele não tomou decisão a respeito dele?
O que ele fez? Ele jogou a decisão para que o povo tomasse. E o povo disse: a decisão é sua. Você é o governador. Você é que tem que decidir a respeito de Jesus. E ele pergunta: Jesus ou Barrabás? Mateus 27, versículo 1. E respondendo o presidente, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Barrabás era um bandido famoso em Israel. Era uma pessoa que costumava criar grupos para ir contra o governo. Todo mundo já o conhecia. Ele já tinha sido preso outras vezes, a palavra de Deus. Era um criminoso bem conhecido. E ele estava prestes para ser morto. E o que eles fizeram? Pilatos coloca diante do povo um bandido, um criminoso, Barrabás, e do outro lado, Jesus. Ele poderia dizer: olha, eu prefiro que Jesus seja solto e Barrabás seja morto. Ou vice-versa. Mas o que ele fez? Ele mandou que o povo escolhesse. Mais uma vez, ele deixa de tomar a decisão e joga a sua decisão, joga a sua responsabilidade para que o outro a tome. Mas a decisão tinha que ser dele. Ele deveria tomar a decisão. Jesus estava diante dele, calado, amarrado, esperando ele tomar a decisão a respeito dele. E você? E você? Se você tiver que tomar uma decisão, que decisão você tomaria a respeito de Jesus? Após uma certa vez, um jovem, após a reunião, procurou o pastor, assim, completamente transtornado, as suas feições mudadas, pelo fato de ele ter ouvido a mensagem, ouvido o sermão, e até sentir vontade de tomar uma decisão a respeito de Cristo. Mas o pastor chegou para ele e perguntou: você ouviu a mensagem? Ele respondeu: sim, ouvi a mensagem. E perguntou para ele: e que decisão você vai tomar? Ele disse o seguinte: olha, eu estou muito novo ainda, eu ainda sou jovem e tenho muita coisa para aproveitar da minha vida. Eu gostaria muito de ser um crente, gostaria muito de frequentar a igreja, ser igual a vocês, mas eu ainda sou muito novo, eu tenho muito ainda para aproveitar da minha vida lá fora no mundo. E aquele jovem não tomou a decisão. Do início aqui eu citei a situação de a pessoa de Nicodemos, que foi uma pessoa que Jesus pregou para ele. Ele era uma pessoa importante de Israel, um príncipe de Israel, e ele queria falar com Jesus, tirar algumas dúvidas a respeito da salvação, da vida eterna, mas ele tinha vergonha de falar com Jesus, pelo fato de ele ser a pessoa que era. Então à noite, na calada da noite, ele procurou Jesus e perguntou para Jesus: o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus explicou para ele com toda tranquilidade, de forma bem simples, para que ele pudesse entender. Falou: olha, você precisa nascer de novo. Assim que se consegue a salvação. É assim que se consegue a vida eterna, nascendo de novo, nascendo novamente. E aquele homem, um grande conhecedor das leis, um sábio em Israel, e ele perguntou para Jesus: mas como eu faço, o que eu faço para nascer de novo? Por acaso eu teria que voltar ao ventre de minha mãe e voltar a nascer? E Jesus pôde explicar para ele: olha, não é dessa maneira. Não é dessa maneira. Você pode nascer de novo, crendo em Cristo, recebendo Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Aquele príncipe em Israel, uma pessoa de poder importante, ele não tomou a decisão. Ele saiu dali e não tomou a decisão. Uma certa vez também, Jesus, conversando com um jovem rico, explicou para ele que a respeito dos mandamentos, das leis, dos profetas, e disse para ele, perguntou para ele: você conhece os mandamentos? Ele: sim, eu conheço os mandamentos. Não matarás, não furtarás, amar teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o seu entendimento. Jesus falou para ele: olha, vá, vende parte dos seus bens e reparte com os pobres. E aquele jovem preferiu ficar com as suas riquezas e não tomar a decisão,
ao lado de Jesus. Existem muitos exemplos que poderíamos estar dando a respeito de pessoas que tiveram oportunidade. Eles puderam, estava diante deles Jesus, e eles tiveram a oportunidade de decidir ao lado dele, mas eles preferiram não se decidir. Assim como Pilatos, eles quiseram protelar, em vez de tomar a decisão. Pilatos, o advertido. Pilatos recebeu 2 advertências. Primeiro, através de sua mulher. A mulher dele teve um sonho. E o sonho dizia que ela sentiu assim, uma grande atribulação com aquele homem, que estava diante de Pilatos, calado, amarrado, ensanguentado. Ela, no seu sonho, ela teve uma grande tribulação com aquele homem. Uma grande multidão gritando, que o matasse, e aquele homem calado, sem nada dizer. E ela chegou para Pilatos e contou esse sonho, e ali foi para ele como uma advertência. Mateus capítulo 27, 19. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque no sonho muito sofri por causa dele. Há certas situações na nossa vida que Deus fala conosco através de sonhos, e nós precisamos entender quando Deus está falando conosco. Isso é muito importante. A palavra de Deus fala que Deus falava no passado aos pais pelos profetas, e hoje nos fala através dos seus filhos, e fala também através dos profetas, nos fala também através de sonhos. E várias vezes Deus já falou comigo através de sonhos. Eu creio nisso. Assim como Deus estava falando com Pilatos através da sua mulher, pelo sonho que ela tinha recebido. Uma certa vez, a minha esposa aqui é testemunha, Sidilene, tá? Uma graça, né? Uma graça. Minha graça me basta. Eu tive um sonho na igreja, onde eu estava reunindo, convidei os irmãos da liderança, e falei para eles: olha, eu tive esse sonho, assim, assim, assado, com a família tal, e eles vão sair da igreja, e a sua filha será o responsável pela saída deles. E mais ou menos uma semana ou 2, né, depois, aconteceu igualzinho. Aquela família saiu da igreja, e o fato que aconteceu foi causado pela filha deles. Igual eu tive no sonho, eu chamei a liderança, o outro pastor, os irmãos que passei para eles, aconteceu a mesma coisa. Eu creio, amados. Eu creio que Deus nos fala através de sonho. Agora, nós temos, para que Deus fale conosco, é preciso que nós estejamos em comunhão com Ele. Tá? Para que Deus fale conosco, é preciso que nós estejamos em comunhão com Ele. E com certeza Ele vai falar. Nós, como servos de Deus, precisamos estar em dia com a leitura da palavra de Deus e a oração. Isso é importantíssimo na vida do crente, na vida do salvo. Nós não podemos ser cristãos somente no domingo à noite na igreja, no culto à noite na igreja, no domingo pela manhã. Nós temos que ser salvos, sermos cristãos em nosso lar todos os dias. Isso é importantíssimo na vida do salvo, na vida do crente, a nossa conduta diante de Deus, a nossa comunhão com Deus, a leitura da palavra e a oração. Temos que estar em dia com o nosso Deus, para que Ele possa falar conosco. Imagina se seu pai não tem intimidade contigo, tua mãe não tem intimidade contigo, ou você que é pai e mãe não tem intimidade com seu filho, como você vai conseguir falar com ele, se não há intimidade entre vocês? O filho entra de casa, boa noite, vai para o quarto, ou o pai entra na casa, boa noite, vai para o seu quarto, tomar banho, vai dormir, a mãe é a mesma coisa, não há conversa, não há diálogo, não há comunhão, não tem como existir diálogo e comunhão dessa maneira. Então, da mesma maneira, entre nós e o nosso Deus, para que haja comunhão entre nós e Ele, é preciso que nós estejamos conversando com Ele, falamos com Ele, deixamos Ele falar conosco. E quando falamos com Deus, nós estamos orando, falamos com Deus, e quando lemos a palavra e ouvimos a palavra dEle, Ele está falando conosco. Isso é importantíssimo na vida do salvo, na vida do crente. E Pilatos teve a segunda advertência, através dos inimigos de Jesus, daquele grupo que queria matá-lo. João capítulo 19, versículo 7. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez
Filho de Deus. E quando Pilatos ouve essa palavra, ele fica atemorizado. Ele já estava atemorizado e fica mais atemorizado ainda. Ele não sabe o que fazer, mas ele precisa tomar a decisão. Ele precisa tomar uma decisão. João capítulo 19, versículo 8. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. E agora? Ele vai tomar a decisão? Sim ou não? O texto diz que ele manda trazer água e ele lava suas mãos. O ato de lavar as mãos é se livrar da responsabilidade. Assim Pilatos fez. Ele estava ali se livrando da responsabilidade de tomar uma decisão a respeito de Jesus. Ele poderia libertá-lo ou poderia mandar que ele fosse morto. Mas ele simplesmente, ele lavou as suas mãos, abrindo mão de sua responsabilidade. Ou seja, Pilatos ainda não tomou a sua decisão. E eu pergunto mais uma vez, e você? E você? Que decisão você irá tomar a respeito de Jesus? Pilatos, o desesperado. Sabe o que é um homem desesperado? Uma pessoa nervosa, uma pessoa que não tem capacidade para as suas ações. Assim estava Pilatos. Ele não sabia o que fazer, estava em desespero, porque a multidão estava apertando. A multidão gritava o tempo todo, agonizava: queremos crucificá-lo, queremos crucificá-lo. E eu acredito que se Pilatos se colocasse na frente daquela multidão, eu não sei do que aquela multidão seria capaz de fazer, porque aquela multidão estava determinada. Eles queriam a morte de Jesus de qualquer maneira. Não sei se vocês já viram uma turba, um grupo descontrolado, numa rebelião. Eles são capazes de qualquer coisa. Às vezes nós assistimos pela televisão, eles chegam de forma pacífica e começam a bater palma, começam a gritar, começam a falar, e daqui a pouco começam as palmas a se fazerem um pouco mais fortes, as suas vozes começam a gritar um pouco mais alto, e eles começam a pular, e começam a gritar, e daqui a pouco eles começam a pegar as coisas que estão do lado e quebrar, e quebram lojas, quebram vidros de lojas, quebram bancos de praça, ou seja, eles ficam descontrolados. E assim estava aquela multidão, descontrolada. Eles queriam de qualquer maneira que aquele homem, calado, amarrado diante de Pilatos, fosse morto. Mas também eles queriam que Pilatos tomasse a decisão de matá-lo. E ele pergunta: hei de crucificar o vosso rei? João capítulo 19, versículo 15. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei senão o César. Pilatos se encontra numa situação de um beco sem saída. O que fazer? O homem estava diante dele e ele tinha que tomar a decisão a respeito daquele homem. A multidão cobrando dele uma decisão. A sua consciência pesada por causa dos avisos que ele tinha tido da sua esposa e da própria multidão, os inimigos de Jesus. Ele estava atemorizado e não sabia mais o que fazer. E no versículo 22 de Mateus 27, versículo 2, ele diz: disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O que fazer com Jesus? Ele pergunta para o povo: o que farei com Jesus chamado Cristo? O que farei com Jesus chamado Cristo? Será que sabemos o que queremos? Será que sabemos? Ali estava um grupo de judeus que eles sabiam o que queriam. O que eles queriam? Eles queriam a morte de Jesus. Herodes. O que Herodes queria?
Herodes quis se livrar de Jesus o quanto antes, porque ele sabia que não podia resolver nada a respeito dele. E quando chegou diante dele para ele tomar a decisão, ele mandou que Jesus voltasse para Pilatos. Barrabás, o que Barrabás queria? Barrabás não queria saber de nada, ele queria simplesmente ser solto. Ele não tinha parte de nada daquilo que estava acontecendo. Ele simplesmente queria ser solto. E Pilatos, o que Pilatos queria? Pilatos não tomou a decisão. Pilatos simplesmente, ele não tomou a sua decisão a respeito de Jesus. Ele não disse sim e também não disse não. Ele simplesmente não se decidiu. E Satanás? O que Satanás quer? Satanás deseja que nós continuemos indecisos, sem tomarmos decisão. Sabe por quê? Porque quando não decidimos nem para sim e nem para não, nós achamos que estamos em cima do muro, mas não existe um muro. Não existe um muro que separa a sua decisão. A sua decisão é sim. E se a sua decisão não for sim, automaticamente é não. Essa é a sua decisão. Não existe um muro, não existe meio termo. Não tem como você não se decidir. E simplesmente lavar as suas mãos não vai aliviá-lo da sua responsabilidade, do peso que existe diante de você, da sua consciência. Porque se você não tomar a decisão aqui, um dia, a palavra de Deus fala que todo joelho irá se dobrar e toda língua confessará a Jesus como Senhor. Você acabará de ajoelhar e, se decidir ao lado de Jesus, confessar a Ele. E depois diz a palavra de Deus que você será lançado no lago de fogo, que é pior que o inferno. É chamado de segunda morte ou morte eterna. Ou seja, a decisão para você também é inevitável. Você tem que tomá-la. Jesus está diante de você. Não mais amarrado, não mais triste, sangrando, mas está diante de você de braços abertos, esperando a sua decisão. Que decisão você irá tomar? Você vai escolher estar ao lado dele, ou vai estar escolhendo estar longe dele? Porque segundo a palavra de Deus, aqueles que escolherem estar com Cristo, têm garantia de vida eterna na glória, nos céus, com ele. Ele diz o seguinte: olha, eu irei para o Pai, mas virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Agora, se você escolher não estar ao lado dele, você estará ao lado de Satanás, sendo lançado na perdição, na morte eterna, diz a palavra de Deus. Onde será lançado Satanás, o falso profeta, a besta, e todos aqueles que rejeitaram, tomaram a decisão ao lado de Jesus. A palavra de Deus fala de morte eterna, a segunda morte. Não queira, amados, não queira ir para esse local. É terrível. A palavra de Deus nos diz que lá a dor nunca para, nunca cessa, e o bicho nunca para de morder. O sofrimento é terrível, o sofrimento é eterno. Não queiram tomar essa decisão. Então, Jesus não está mais amarrado, Jesus não está mais preso, Jesus não está mais ensanguentado. Ele está diante de você, de braços abertos, esperando a decisão em que você irá tomar. Que o Senhor esteja nos abençoando. Convido os amados a se colocarem de pé. Estarei orando por você neste momento. Eu sei que é difícil tomar uma decisão. Eu sei que é difícil. É muito mais fácil você não tomá-la do que tomá-la. Mas nós temos que tomar a decisão. Todos nós precisamos um dia de tomarmos uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo. Às vezes você pode pensar o seguinte: mas a minha mãe é uma serva de Deus, meu pai é crente, eu fui criado no lar cristão.
como se isso fosse algo de importância na sua vida, que poderia livrá-lo da condenação, mas simplesmente não livra. Para que você possa ter a salvação, você precisa tomar a sua decisão. É algo que ninguém pode fazer por você, é você e Deus. Você pode estar diante de uma multidão de centenas ou de milhares de pessoas, mas é um momento seu, de você e Deus, em que você pode falar com Ele, levantar a sua voz e falar com Ele. Senhor Jesus, eu desejo que o Senhor entre em meu coração e perdoe o meu pecado, para que eu possa morar no céu contigo. Eu quero ter certeza dessa salvação. Eu quero ter certeza de uma morada eterna ao teu lado na glória. Você precisa fazer isso. Não saia daqui com dúvidas. Não saia daqui com incertezas. Porque o mundo lá fora está apresentando para você muitas coisas diferente daquilo que a palavra de Deus ensina, diferente daquilo que Deus apresentou para você, colocou diante de você. A decisão é sua. A sua mãe, seu pai, o seu marido, a sua esposa, o seu amigo, ninguém pode tomar a decisão por você. É você. A decisão ela é individual, ela é intransferível, ela é pessoal, ela é sua. É você que tem que tomá-la. Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e perdido perdeu a visão. Não desista, não pares de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos, a tua visão. Uma certa vez, dois amigos muito chegados, que foram criados juntos a sua vida inteira. Um desses jovens gostava de futebol, e eles sempre um acompanhava o outro ao campo de futebol, sempre preocupado com resultado de loteria esportiva. E um desses jovens ficou doente, muito doente, uma doença para a morte, uma doença maligna, e ele estava internado. E a cada dia que passava, aquele jovem ficava mais doente, ficava pior na sua enfermidade. E uma certa vez, aquele seu amigo foi visitá-lo, e quando viu seu amigo naquela situação quase de morte, sua pele colada aos ossos, e ele não sabia o que dizer para seu amigo, não sabia o que falar, ele simplesmente falou para o seu amigo o seguinte: se segura. E aquele jovem perguntou para ele: me segurar em quê? Me segurar em quê? Aquele jovem não tinha em que se segurar, não conhecia Cristo, não tinha salvação em sua vida. E a promessa da palavra de Deus para aqueles que morrem sem Cristo é a perdição eterna.
Nós precisamos ter algo para nos segurar. Nós precisamos ter segurança em nossa vida. E essa segurança é o nosso Senhor Jesus Cristo. A decisão que devemos tomar enquanto estamos vivos. Porque segundo a palavra de Deus, após a morte, após fecharmos nossos olhos, não poderemos mais tomar decisão alguma. Nos resta apenas o juízo, diz a palavra de Deus. Então, amados, a decisão que você deve tomar enquanto você está vivo. Enquanto você vive. Você precisa agora ter algo para se segurar. E esse algo é Cristo, é Jesus. E que você pode recebê-lo como Senhor e Salvador de sua vida, para que você possa ter garantia de vida eterna ao lado de Jesus. Curve sua cabeça, feche seus olhos e estaremos orando neste momento. Antes de orarmos, eu gostaria de mais uma vez falar com aqueles que ainda não creem em Cristo como seu Salvador. Você que ainda não conheceu a Cristo, você que ainda não recebeu a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, você tem a oportunidade neste momento de estar tomando a decisão ao lado dele, orando a ele, pedindo para que ele entre em seu coração e perdoe o seu pecado, para que você possa ter garantia de vida eterna. Oramos. Senhor Deus e Pai, lhe peço, Senhor, por cada vida aqui presente, por cada família aqui representada, que cada um, Senhor, possa sair daqui nesta noite com segurança em Ti, pois somente Tu pode nos dar segurança, somente Tu pode nos dar garantia de vida eterna ao Teu lado. Em nenhum outro a salvação, diz a Tua palavra, a não ser Cristo. Nenhum outro nome nos foi dado no céu ou na terra, a não ser o nome de Jesus, o Teu Filho, aquele que veio a este mundo e morreu na cruz em nosso lugar. Ó Senhor, eu lhe peço que cada um dos que estão aqui, que possam sair daqui com essa certeza de vida eterna, certeza de salvação. E que se houver alguém entre nós, Senhor, que ainda tem dúvida a respeito da sua salvação, que possa nesta noite, neste momento, tomar a sua decisão, que decida ao teu lado, que decida pela vida, que decida pela salvação, que decida pela vida eterna ao teu lado. Lhe peço, Senhor, por cada vida aqui presente. Lhe peço, Senhor, por aqueles que costumam estar conosco, que não estão, não sabemos o motivo, mas se houver algum enfermo, Senhor, que só possa estar visitando neste momento, que só possa estar ministrando a Tua cura, Senhor, sobre essas vidas. Visita, Senhor, os enfermos da Tua casa. Visita, Senhor, as famílias, Senhor. Aquelas famílias, Senhor, que de repente estão atribuladas, que têm deixado o maligno tomar conta, Senhor, em sua casa. Ó Senhor, tenha misericórdia das famílias, Senhor. Ministra, Senhor, o Teu bem, o Teu amor, a Tua misericórdia sobre cada lar que esteja tribulado, para que eles possam, Senhor, voltar a servir a Ti. Lhe peço, Senhor, pelos lares que têm filhos, Senhor, esposas, maridos, que ainda não servem a Ti, Senhor, que eles possam vir ao conhecimento da verdade, que eles possam vir a conhecer a Ti como Senhor e Salvador de suas vidas, para que as famílias não estejam divididas, mas que possam dizer juntos: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Lhe peço, Senhor, pelo nosso pastor, que nesse final de semana está em descanso, Senhor, do seu corpo físico, junto com a sua família, que onde estiver, Senhor, o Senhor possa visitá-lo, possa estar presente com ele, possa guardá-lo, protegê-lo e levar para o seu lar em segurança. Lhe peço, Senhor, que ao sairmos daqui possamos ir para os nossos lares, Senhor, guardados e amparados pela Tua santa e protetora mão. É o que Te oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, amados. Temos alguns